Olá, povo de Deus, glória a Deus, mais uma oportunidade que Deus tem nos permitido de estar aqui para trazer conteúdo especial, conteúdo que alimenta a nossa alma. Glória a Deus. Quero agradecer todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal, Tem pessoas que não têm canal, mas são inscritos no nosso canal porque gostam de ouvir a palavra de Deus. Nosso canal é especificamente para falar da palavra de Deus, não é isso? Então se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, escreve aí, mete o teu dedão para escrever, nesse dedão vermelho escreve lá e deixa o teu like, que é importante também você compartilhar. Vamos visualizar, vamos compartilhar, vamos se inscrever e vamos deixar o seu like no nosso canal, #Deus no Controle. Parabenizar o auxiliar Cleito, que é da Igreja Brasil para Cristo, nosso irmão. Também quero mandar a paz para todos os irmãos que estão, Senhor e Senhora Serra, que é a paz, eu curto demais esse casal, gosto de acompanhar ele lá no YouTube, tanto na página no Facebook. Senhor e Senhora Serra, é hilário esse casal. Então eu aconselho a vocês a seguir este casal em nome de Jesus nas redes sociais. Glória a Deus. Tiago, mais um novo membro do nosso canal. Tiago, seja bem-vindo, fica conosco, continue aí, vai compartilhando. Deus tem um grande propósito na tua vida. Glória a Deus, Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vamos para a segunda parte do nosso estudo das 7 igrejas da Ásia. Meu nome é Pastor João Carlos. Isso, sou membro da Igreja Pentecostal Viva com Deus, na presidência do nosso pastor Lucas Silva. Eu quero aproveitar e mandar a paz para o meu pastor presidente Lucas Silva e a sua esposa, nossa irmã Daniele. Glória ao nome de Jesus, e para todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja. Glória a Deus. Queridos, vamos para quem interessa. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 8 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que diz, versículo 8, que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. E as blasfêmias dos que dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de passar. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Amado Deus e Pai querido, glorifico e exalto a tua majestade, engrandeço o teu nome, porque tu estás sobre todos os nomes. Eternos tu és, e bondoso, misericordioso, e também é o Deus que sempre está conosco. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade aqui na terra, a falar sempre o que o Senhor quer falar para a igreja. Não me deixa, Senhor, falar aquilo que eu queira falar. Não me deixa, Senhor, falar apenas o que a igreja quer ouvir. Mas me faça, Senhor, um servo teu, para que eu possa, Senhor, sempre obedecer a tua voz e falar, Senhor, conforme seja a tua vontade, aquilo que a igreja está necessitando. Ajude-me nessa hora, para que eu possa, Senhor, aleluia, fazer conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia! Eita, como é bom estar diante da presença do Senhor, irmão? Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Aleluia! Querido, olhe, a palavra de Deus, ela é boa demais, Ela é tremenda, é ela quem nos fortalece.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quando um crente ele conhece a verdade, aleluia, ele está liberto de todas as coisas ruins, né, de todo tipo de heresia. Quero mandar a paz à nossa irmã missionária Lu. Eu chamo ela missionária Lu. Vá lá no YouTube, acompanhe as orações dela, são muito bons. Ela está com uma campanha de oração abençoada. Queridos, nós vamos falar dessa segunda parte da igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, né? Estamos agora em Esmirna. Então, vamos falar dessa igreja a qual o Senhor nos concede falarmos. Amados, a igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Isso. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse, destinatárias das cartas de João, que escreveu de acordo com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui que Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século. Era conhecida principalmente por sua beleza, né? A cidade era muito leal a Roma também. A Roma era a capital do Império Romano. E na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus, ela cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. É isso mesmo, ela cresceu grandiosamente. Então, nós não sabemos sobre a fundação da igreja de Esmirna, porque a Bíblia ela não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua 3ª viagem missionária. O livro do Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como os gregos, conforme diz Atos capítulo 19 e versículo de número 10. Se de fato foi esse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos 53 a 56 depois de Cristo. Glória a Deus. Então, a tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre os testemunhos de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmirna, conforme descrita na carta do Apocalipse. Isso, muito bem. Então, Policarpo foi um cristão. Quem era Policarpo? Era um cristão, um cristão fiel, temente ao Senhor, e era um líder exemplar. Por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade, como um Deus, Ele se negou, disse: não, eu só sirvo a uma pessoa, só sirvo a Deus, só sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, ele sofreu uma tão grande perseguição por o Império Romano. Então Policarpo de Esmirna, que é grego, Policarpos, que é latim, Policarpos, foi bispo da igreja em Esmirna do século II, mártiro de Policarpo, ele foi empunhalado. Preste atenção, irmão. Policarpo foi empunhalado quando estava amarrado a uma estaca para ser queimado vivo. As chamas milagrosamente, irmão, interessante que o fogo, a chama, milagrosamente não tocavam em Policarpo.
Ele é considerado por isso um Marte. Ele foi considerado como um Marte. Então, os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou, irmãos, que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a sua vida. Ele jamais, eu nego, pode me queimar, pode me furar, pode fazer o que quiser comigo, mas eu não vou negar Jesus Cristo. Aleluia! Então Policarpo, ele foi até um pouco irônico ao responder depois aos romanos. Quer dizer, Policarpo foi ameaçado pelo precursor romano de ser jogado às feras ou a ser queimado no fogo. Mas a resposta de Policarpo, por isso que eu digo que ele foi um pouco irônico. A resposta de Policarpo foi: tu ameaça-me com um fogo que pode durar por 1 hora, então se extingue depois, mas você ignora o fogo do julgamento e a punição eterna reservada pelos ímpios. Então o Policarpo disse: por que você está demorando? Vocês estão me queimando, vocês vão me queimar com um fogo que vai durar 1 hora e daqui a pouco se extingue. Mas vocês estão ignorando, com toda certeza, esse Marte pode muito bem ter sido o pastor da perseguida igreja de Esmirna. Esse Marte que eu estou falando é de Policarpo. A carta à igreja de Esmirna. Passa para o cafezinho, né, irmão? Aleluia, não sei até quanto tempo vai ficar quente aqui. Glória a Deus. A carta à igreja de Esmirna, vamos falar da carta da igreja de Esmirna. A carta da igreja de Esmirna, assim como as demais cartas do livro do Apocalipse, segue uma estrutura padrão. A carta começa com uma saudação da parte do Senhor, né, ao anjo da igreja, seguida por uma autodesignação. Isso. De Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local, né? A sua exortação, enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E por último, uma promessa relacionada à fidelidade à igreja. Interessante é que o bom, irmão, que nos finais da carta o Senhor diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas infelizmente o tempo que nós estamos vivendo hoje está difícil, né? Hoje muitos procuram badalações, né? Hoje, se as pregações não tiver línguas estranhas, não é pregação verdadeira. Se a pregação não tiver um grito, não é uma pregação, não é Deus que está usando o pregador. Se não houver um pulo, não é Deus que está usando o pregador. Isso, infelizmente, isso é verdade. Talvez você possa até discordar de mim, mas é o que eu acho, é o que eu vejo nesse século XXI que nós estamos vivendo, num período tão terrível, né, que a igreja está vivendo, né? Então, vamos dar ouvido o que o Espírito está dizendo à igreja, o que o Espírito Santo está falando para a igreja do Senhor, né, irmão? Então, a autodesignação. Aproveita aí, deixa o teu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém. Quero mandar a paz também do Senhor para o nosso querido irmão Gilberto Porteiro. Gilberto, meu amigo, glória a Deus, né? Tem pessoas que também não são evangélicas no nosso canal, eu louvo a Deus por isso, porque gostam também de ouvir a palavra, né? O bom é ouvir a palavra e também, aleluia, ceder a palavra, né? Ouvir e ceder, né? Glória ao nome de Jesus. Nicodemos, ele era um grande ali na sinagoga dela, era um dos líderes ali, Nicodemos, mas ele não sabia o caminho do céu. O homem que ensinava no templo, mas não sabia o caminho do céu.
E Jesus disse, não basta apenas, vamos dizer na minha linguagem aqui hoje, assim, não basta apenas você falar de mim, mas você tem que me servir. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos falar da autodesignação de Cristo na carta da igreja de Esmirna. É totalmente harmônica com o conteúdo da carta, que escreve a situação enfrentada pelos crentes daquela cidade. Por isso ele diz: esta é a mensagem daquela que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Você vê aí, foi no primeiro versículo que nós lemos, versículo 8, que nós lemos. Como já foi dito que a igreja de Esmirna era muito perseguida, então, como o William Hendrickson, somente ele fala, como somente Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto a dizer nesta carta: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, conforme o versículo 10 do capítulo 2 que nós lemos aqui. Então, William Hendrickson, ele diz que Jesus era a única pessoa a dizer isso, era a única pessoa, que era apto a falar essas coisas, Louvado seja Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Então, quando ele vem com um elogio também para a igreja de Esmirna, elogiar, aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele elogia a igreja de Esmirna falando sobre a dificuldade que eles tinham que lidar. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos repetir esse versículo, irmão, versículo 9 do capítulo 2. Ele diz: conheço as suas aflições e a pobreza, mas você é rico. Veja a afirmativa que Jesus, que Deus fala aí na carta a Esmirna, dizendo: conheço as aflições e a pobreza, mas diz: mas você é rico. Aleluia. Veja que afirmativa do Senhor: você é pobre, conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Aleluia. Aí ele diz: mas também conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Isso está no versículo 9 do capítulo 2 do Apocalipse. Glória a Deus. Muitos dos crentes, irmão, de Esmirna eram extremamente pobres de maré. Mesmo com a cidade sendo rica, que era uma cidade bonita e rica e poderosa, isso porque Esmirna era muito fiel ao Império Romano, ao imperador. Então, frequentemente os cristãos eram despedidos dos seus empregos ou perdiam seus negócios quando eram convertidos a Cristo. Eles deixavam de proclamar César, ele abre aspas, ele deixava de dizer: César é o Senhor, fecha aspas, para proclamar que Cristo é o Senhor. Aleluia. Isso evidentemente lhe custava muito caro social e economicamente. O povo que vivia ali, os crentes que viviam ali na cidade de Esmirna, uma cidade bonita e rica, mas estava no poder do Império Romano, do líder César, o imperador César, e o povo era pobre, era perseguido de várias formas, porque não adorava César, não proclamava César como Senhor, como uma divindade, mas proclamava Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E muitos que tinham emprego ali ficavam desempregados. Então, socialmente e economicamente, o povo sofria. Não podia arrumar um emprego, não podia trabalhar para ninguém. Aleluia. Economicamente, meu Deus do céu, não tinha nada.
não podia levantar um comércio, não podia fazer as suas, não podia fazer nada, era perseguido, literalmente perseguido. Se trazemos para o dia de hoje, para os dias atuais, se nós fôssemos perseguidos como esse povo foi na igreja de Irmina, naquela cidade de Irmina, os crentes que sofreram lá, será que sobrava crente para adorar Jesus? Para adorar a Deus? Para colocar Deus em primeiro plano? Meu Deus do céu, aleluia. Mas embora, irmão, materialmente os crentes de Irmina fosse muito pobre, na verdade ele era rico, porque Jesus afirma na carta lá no versículo 9, tu és rico, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, aleluia. O Senhor diz, na verdade, vocês são ricos. A riqueza espiritual que eles tinham era incontáveis. Além disso, na carta à igreja de Irmina, o Senhor conforta os crentes dizendo que Ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. Deus conhece as tuas dificuldades, o que você enfrenta, o que você está passando. Ele conhece as tuas aflições. Aleluia. Não fica se lamentando porque tu não tem isso, não tem aquilo. Mas se lembre que tu tem algo que é mais precioso, que é uma riqueza espiritual. Então vamos deixar que a riqueza espiritual, o Espírito Santo de Deus, tome posse da nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, os judeus de Esmirna formavam um dos grupos que fazia muita oposição à igreja. Os próprios judeus, irmãos, alguns que se passavam por judeus, né? Eles formavam, né, oposições à igreja de Irmina. E isso, frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais de Roma, aos romanos. Embora eles se considerassem, né, a sinagoga de Deus, era na realidade, como Jesus diz lá na carta no versículo 9, era na realidade sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. Ao acusar os cristãos, eles se levantavam contra o próprio Deus. Então, muitas vezes, isso acontece até nos dias atuais. Pessoas que se passam, estão dentro da igreja se passando por crente, e vivem de acusar um ao outro. Não vamos falar disso, vamos falar da carta que é o Apocalipse. Mas isso é verdade, isso é notório, irmão. Isso é notório dentro das igrejas. Irmão acusando o outro, um irmão querendo condenar o outro. Vamos parar com isso. Estamos vivendo os finais dos tempos. Estamos vivendo os finais dos tempos. Então é tempo da gente deixar dessas picuinhas de lado. E vamos seguir a Jesus verdadeiramente, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, irmão, não é falar de crente. Ser fiel até a morte não é falar da igreja. Ser fiel até a morte não é falar do pastor. Ser fiel até a morte não é falar de ninguém. A boca dele tem que ser somente para Jesus, falar de Jesus, dizer de Jesus, falar de Jesus e andar com Jesus. Aleluia! Meu Deus do céu, me empolguei, não foi? Aleluia. Vou tomar uma aguinha, vou deixar o cafezinho de lado aqui. Agora vou tomar uma aguinha para refrescar a goela. Aleluia. Mas isso é verdade, irmão. Isso é sério. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está aí. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Eu não sou um pastor renomado, irmão. Sou apenas um pastor anônimo que faz a vontade de Deus. Muito perseguido, irmão. Pense numa perseguição que a igreja de Irmina sofria. Então, o Senhor Jesus fez a questão de confortar aquela igreja, né? Veja bem o conforto de Jesus para a igreja de Irmina. Né? Ele fez questão de confortar a igreja quanto à perseguição que eles estavam sofrendo, ou o que haveria de acontecer, né? Que ainda ia ficar pior do que já estava. Ele diz, não tenha medo. Veja só,
Ele diz: não tenha medo do que você está prestes. Isso está no versículo 10, viu, irmão? Do capítulo 2 de Apocalipse. Veja só. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha para aí. Alguns de vocês vão ser jogados da prisão. Alguns de vocês, não são todos, alguns de vocês vão ser jogados dentro da prisão para ser provado. Mas quero te pedir uma coisa: seja fiel até a morte. Então estava começando para a igreja de Esmirna. Então, os perseguidores romanos, especialmente citados pelos judeus que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, serviram como instrumento do diabo para prejudicar os cristãos de Esmirna. Assim, muitos cristãos eram lançados na prisão, o que não raramente significava a morte. Nem todos que iam para a prisão morriam, mas ia sofrer, ia padecer. Isso. Alguns morreriam, outros padeciam, mas não morreriam. Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação, através da qual o próprio Deus aperfeiçoava e provava a fidelidade daqueles crentes. Isso, porque prova não mata crente, irmão. Prova não mata crente. Estou dizendo espiritual. Prova espiritual não mata crente. Prova aperfeiçoa o crente. Por isso já está dizendo prova. Prova é para que a gente possa ser aprovado, não reprovado. Há muitos que são reprovados, outros são aprovados. Por isso que ele diz: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, além daquela situação adversas, e dolorosa, não estava fora de controle. Tudo estava no controle de Jeová. Tudo estava no controle de Deus. Cristo avisa que a igreja de Esmirna sofreria perseguição durante 10 dias. Cristo começou a dizer: olha, tu vai passar uma provação, uma tribulação de 10 dias. Glória a Deus. Quer dizer, significa que tudo estava sob o controle de Deus, sob o controle do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Quer dizer que Deus, ele botou um prazo. Isso, prazo de provação, prazo de validade das tuas provas. Quer dizer, havia prazo daquela perseguição, daquela dolorosa vida daquele povo de Esmirna que estava passando. Havia um prazo. Ele diz: tu passarás por 10 dias de perseguição, de aflição. Aleluia. Não foi 9 e nem foi 11, foi 10 dias. Porque Deus não chega adiantado nem atrasado, chega na hora certa. Creia. Glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A perseguição tinha hora para terminar, irmão. Tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Porque tem trabalho por aí que você tem hora de pegar, mas não tem hora de largar, não é isso? Mas as provas que Deus coloca a gente, irmão, e colocou essa igreja de Esmirna, tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Então o Senhor jamais deixará você só. Se você está dentro de uma tribulação, Ele está no controle de tudo. Ele está patente a tudo. Ele está vendo tudo. Não deixará nada passar. Tudo está no comando de Deus. É só você dizer para si mesmo: Deus está no controle da minha vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, irmão, é tremenda. Além disso, saber que Deus está no controle e conhecer as dificuldades do seu povo ali em Esmirna, e que Ele é quem determina os tempos e as estações, aleluia, obviamente traz aos crentes o encorajamento, a perseverança. Ele sabe que deve permanecer fiel, ainda que isso lhe custe a vida, pois de acordo com o cuidado providencial do Senhor, a coroa da vida está te esperando. A coroa da vida o espera. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias dura para todo sempre. Glória a Deus. E aí, se inscreve no nosso canal aí, irmão.
Isso, deixa teu like, muito bem, isso, e compartilha com alguém, né? Convida alguém para participar do nosso canal, hashtag Deus no Controle. Quiser me seguir no meu Facebook, bota lá Pastor João Carlos, João Carlos, você vai me encontrar lá. Eu estou de terno preto, de gravata, com a mão mais ou menos assim, tá ok, meu querido? Esse é o meu perfil no Facebook, mas vou deixar o link aqui do meu Facebook para você. Também vou deixar também o meu WhatsApp para você que quiser também entrar em contato comigo, né? Sou aqui de Pernambuco, moro em Jaboatão dos Guararapes. Acompanha aí os irmãos no YouTube, né? Tem nossa Senhor e Senhora Serra, né? A gente dá a melhor qualidade desse casal. Também temos outros irmãos que nos acompanham, né? Pessoal da Mi2, alguns pessoal aí da Mi2, a empresa Mi2 está nos também seguindo no nosso canal do YouTube. Eu lhe parabenizo também em nome de Jesus. E dentre outros também tem nosso querido irmão Ronaldo, né? Ele não é evangélico, é Ronaldo, ele é porteiro ali em Boa Viagem. Conheço muitos porteiros, tem Romerson também, Pai do Senhor também, para Raísso Arcanjo, meu querido. Quero mandar a paz para toda a sua família aí de Vitória de Santo Antão. Queridos, vamos para o que interessa? Vamos falar da promessa à igreja de Irmina, né? A promessa, todos temos uma promessa, né, irmão? E a promessa do Senhor, ela é infalível. A promessa do homem falha, mas a de Deus jamais falha. Para falar da promessa da igreja de Irmina, antes uma pausa para um cafezinho. Falar do cafezinho, a nossa irmã Cristiane faz doces com uma maravilha, doces e salgados, né? Uma maravilha. Vou acompanhar ela lá no Instagram dela, lá no Instagram, Cris58, vai lá no Instagram de Cris58, Cris58, né? Cris Doce 58. Vai lá, tem vários kits que vocês podem encomendar, né? Quem é daqui de Pernambuco, meu irmão, pode encomendar a fazer as suas festas de 15 anos, né? Casamentos, festas, né? Comemorações. Entre em contato com Cris Doce 58 ali no Instagram, fale com ela pessoalmente e ela fará as melhores encomendas para vocês, para suas festas de 15 anos, casamento e dentre outras festas. Queridos, vamos falar da promessa à igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, ela termina com uma promessa maravilhosa, né? Ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essa parte que eu gosto. Aleluia. A segunda morte, né? Conforme diz o versículo 11, né? Do capítulo 2 que nós lemos no início. Aqui nos lembramos de um ensino de Jesus Cristo. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a tua alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a tua alma como também o teu corpo no inferno. Aleluia. Isso. Capítulo 10, versículo 28 do livro de Mateus. Não tenha medo, que ele diz, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a tua alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, a vida do crente, irmão, dos crentes da cidade de Esmirna, no império do século, no primeiro século, estava sempre por um fio. Diariamente alguns deles sofriam a primeira morte diante das feras ou diante do fogo, como falamos em Policarpo, não é isso? Né? Que Policarpo foi queimado, foi empunhalado pelas costas quando estava amarrado, e Policarpo foi um daqueles que sentiram o ardor das chamas inflamadas do fogo terreno, por amor ao maravilhoso evangelho de Cristo, que conduz o pecador ao frescor da vida eterna na glória celestial. Glória a Deus. Então, os crentes de Esmirna poderiam ter seu corpo destruído pelos seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago de fogo.
no grande dia do Senhor Jesus Cristo. No grande dia do Senhor, você pode conferir aí no Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. Então, as palavras de Cristo na carta à igreja de Esmirna ainda são tão atuais quanto foram há quase 2000 anos. Elas têm confortado a igreja fiel por todos esses anos, e assim continuará sendo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sempre o Senhor vai estar confortando. Então a igreja de Esmirna, ela foi confortada pelo Senhor, e hoje ainda o Senhor está confortando a sua igreja aqui na terra. Glória ao nome de Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, fique bem ciente, bem certo de que Deus está no controle de tudo. Mas para isso, a igreja do Senhor tem que ser fiel. Isso, tem que ser fiel. Não basta eu estar na igreja, eu tenho que ser fiel. Não basta eu cantar, eu tenho que ser fiel. Não basta eu pregar, eu tenho que ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, as perseguições das nossas vidas, irmão, ela faz parte do dia a dia da igreja do Senhor, faz parte da tua vida. Às vezes você se pergunta para o Senhor: por que eu sou tão perseguido? Eu não tenho nada, Senhor. Eu sou pobre, Pai. Eu não tenho nada. Não é porque o povo tem inveja de mim. Mas sabe por quê? É a riqueza que eles não têm, que você tem. Tu lembra da história daquele do vagalume e a cobra? Né? O vagalume perguntou: por que tu está me perseguindo, serpente? Que eu nunca fiz nada contra ti. Ele fez: é porque o teu brilho me incomoda. O brilho do crente incomoda quem não é crente. Por isso que nós somos perseguidos. Por isso que nós somos odiados. Por isso que somos invejados. Porque aqueles que estão dentro da igreja, estão dentro da casa do Senhor, estão louvando, estão pregando, estão fazendo isso e aquilo outro dentro da igreja, mas verdadeiramente não é um transformado, ele tem inveja. Quem transformado não tem inveja, mas quem não é transformado tem inveja. Então, se te persegue, se tem inveja de ti, é porque tu está brilhando e teu brilho incomoda, irmão. O brilho do crente incomoda quem não é crente. Por isso que Jesus falou disso: olha, tem alguns judeus lá na sinagoga, mas não sou na sinagoga de Deus, não, sou da sinagoga de Satanás. Então, meus queridos, espero que vocês tenham se agradado deste estudo da igreja de Esmirna, né? E já vem a próxima igreja chegando aí para a gente falar dela, né? Porque o Senhor é bom, né, irmão? A palavra do Senhor, ela tem nos enchido grandiosamente para a glória dele, porque somente o Senhor é aquele que nos ajuda e sempre nos abençoa no nosso dia a dia. Então, meus amados irmãos, né, terminamos hoje sobre a igreja de Esmirna. Então, nós vamos falarmos, né, breve, né, essa semana ainda, a semana mais não, mas na outra semana a gente já vai colocar a próxima igreja da Ásia. Amém, meus amados? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando. E o próximo estudo será sobre a igreja de Pérgamo. Vamos falar. E acione o sininho para cada vídeo postado possa chegar até ti. Deixa teu like, compartilha. Paz do Senhor para todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço desse seu amigo e pastor João Carlos. Nos acompanhe no nosso Facebook. Isso. Bota lá PR. João Carlos, né? Cristo está no controle da nossa vida. É o nosso canal. Hashtag Deus no controle. Grande abraço para todos vocês que são inscritos e para quem não são inscritos também. A paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e que a riqueza do Divino Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Fica com Deus, povo lindo do Senhor, Pai do Senhor.